Olá, eu sou a Tati Loyola e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Gente, se vocês perceberem que o vídeo tá um pouquinho escuro é porque está armando-se uma tempestade aqui, graças a Deus vai chover. E se vocês se perguntarem por que, meu Deus, essa menina está com o mesmo body do último vídeo, porque ela repete tantas roupas, é porque, gente, eu literalmente uso uma roupa que eu compro até rasgar. Inclusive, a minha mãe, uma época, ela tinha que lavar as roupas quando eu era mais nova e simplesmente esconder, porque senão eu sempre usava as mesmas. Eu sou assim, gente, eu me apego a algumas coisas minhas e uso literalmente até rasgar. Mas sem perder o foco nesse vídeo, gente, a gente vai discutir um pouquinho sobre a pandemia, quarentena, coronavírus e vacina, tá bom? Antes de começar realmente o vídeo com o foco certinho no tema, eu queria dizer pra vocês que se vocês estão vendo um botão vermelho aqui embaixo, igualzinho esse vermelho Angelina do meu body, é porque vocês ainda não estão inscritos no meu canal, então por favor se inscreve aí. Ativa as notificações e acompanhe os vídeos aqui do meu canal, tenho certeza que vocês vão dar uma risada ou duas, vão se divertir, vão aprender alguma coisa e também vão poder trazer uma contribuição aqui pra mim. Se vocês preferirem, vocês também podem me enviar um e-mail lá em labiafeminina@gmail.com ou me mandar um direct e me seguir lá no Instagram, @TatianaVieiraLoyola. Gente, se vocês verem que eu tô olhando aqui pra baixo, é porque eu estou com uma colinha. Quem já viu aqui os vídeos do canal sabe que eu sempre uso uma colinha com alguns tópicos pra nortear o que eu tenho que falar aqui pra vocês e acabar não esquecendo nenhum detalhe importante, tá bom? Então vamos lá. Gente, desde o começo da pandemia, dessa questão toda envolvendo o coronavírus, vocês já pesquisaram alguma coisa sobre? Vocês sabem como que funciona uma vacina? Vocês sabem como que funciona a invasão do vírus no nosso organismo? Então hoje eu vim trazer essas informações para quem não sabe, para quem de repente caiu ali de paraquedas no jornal, ainda não sabe direito como é que tá funcionando, mesmo com toda a informação que a gente teve ao longo do ano passado e também desse ano. Então vamos lá, gente. O coronavírus, como vocês já sabem, causa a doença que nós conhecemos hoje como Covid-19. Esse vírus, ele já era conhecido da gente, mas ele nunca tinha causado uma pandemia. Então ele ficou muito mais conhecido depois de ele ultrapassar as fronteiras lá da China e se espalhar pelo mundo todo. Ele invade as células, gente. Como ele invade? A partir do momento que o vírus tem contato com o seu organismo, ele procura células para se instalar. Como ele faz isso? As células, gente, tem uma porta de entrada. O que seria essa porta de entrada, gente? Um conjunto de proteínas, uma película, vamos dizer assim, que representaria literalmente a porta de entrada. Como que o vírus consegue adentrar? Ele tem uma proteína chamada proteína S, que funciona como se fosse a chave para a fechadura da porta da célula. Assim ele consegue adentrar as nossas células e se multiplicar muito rápido. Quando ele consegue, vamos dizer, conquistar território suficiente dentro da nossa célula, ele infelizmente a mata. Se ele conseguir matar as células o suficiente onde ele se instalou, acontece, gente, infelizmente, a morte do nosso organismo. Por exemplo, se ele se instalar em células do pulmão, que é a coisa mais comum, se ele conseguir matar células o suficiente no pulmão, infelizmente nós morremos por uma insuficiência. Vamos pro próximo tópico aqui, gente. Só um minutinho, gente, que às vezes eu me perco com os tópicos aqui, tá bom? Gente, as nossas células, é claro que elas não ficam desprotegidas. O nosso organismo, ele tem como combater as ameaças que adentram o nosso organismo literalmente. Quem faz esse combate? Os linfócitos, gente. O que são os linfócitos, gente? Os glóbulos brancos, que produzem anticorpos. Existem vários tipos de linfócitos, mas os mais comuns no combate a essa questão de vírus, bactérias, entre outras coisas que são consideradas ameaças pelo nosso organismo, estão os linfócitos B e T. O que esses linfócitos têm, gente? Primeiro, quando uma ameaça adentra o nosso organismo, os linfócitos B são os primeiros a serem acionados. Como que eles funcionam? Lembra que eu falei pra vocês que o coronavírus tem uma proteína, a proteína S? Ela tá ali, gente, naquela película que envolve o vírus, naquela coroa, né? Como os pesquisadores costumam chamar, porque ele tem aquelas
Como é que eu vou dizer, gente? Aqueles espetinhos que parecem com uma coroa, ali é produzida aquela proteína S que funciona como a chave para abrir a fechadura que eu falei para vocês aqui anteriormente. Os linfócitos B, eles produzem também uma proteína chamada proteína Y. Essa proteína, ela funciona como um inibidor da proteína S. O que isso significa? Que o vírus ele não consegue usar a sua chave para abrir a célula, então ele não consegue entrar. É claro, gente, que assim como nós seres humanos, assim como os animais, sempre tem um espertinho no meio e é óbvio que um vírus ou outro vai conseguir passar pela barreira dos linfócitos B e é aí que entra os linfócitos T. Qual que é a função dos linfócitos T, gente? Os linfócitos T, eles são acionados quando esses vírus conseguem passar pelos linfócitos B. E a função deles é nada mais, nada menos do que exterminar células que já estão contaminadas. Quando o vírus consegue passar pelos linfócitos B, ele consegue contaminar algumas células e já efetivar a função dele no organismo, que é conquistar território, vamos dizer assim. Então os linfócitos T vão lá e destroem literalmente a célula que já está contaminada, seja em que quantidade for. E essa é a nossa forma de combater ameaças. Mas, gente, se a gente tem essa forma eficaz de combater ameaças, por que não funciona tão bem para o coronavírus em alguns organismos e nem todo mundo consegue se recuperar? Eu vou responder essa pergunta aqui para vocês. É o seguinte, gente, a gente tem uma coisa chamada memória imunológica ou memória celular, como vocês preferirem chamar. O que significa isso, gente? Significa que a primeira vez que você pegou uma gripe ou pegou qualquer outra doença, o seu organismo vai colocar isso na sua memória. Para vocês entenderem melhor, eu não sei se vocês que estão me assistindo já assistiram Divertidamente. Divertidamente, gente, é um filme que é muito, muito bacana, eu gosto muito, é uma animação que mostra como os nossos sentimentos, emoções e o nosso cérebro funcionam. Lá a gente mostra sentimentos como raiva, tristeza, alegria, entre outros. E o cérebro da protagonista, ele é dividido em várias zonas. A zona da alegria, da raiva, da tristeza e nós temos também a zona da memória. A zona da memória, gente, tem como se fossem arquivos. Nesses arquivos, o nosso cérebro vai classificando todas as informações que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Quanto menos você acessa esses arquivos, mais distante eles vão ficando. Então quer dizer que as informações que você mais acessa vai ficando como se fosse na frente nas gavetas dos arquivos. A mesma coisa acontece quando você pega uma doença. O seu corpo, ele memoriza. Então, quanto mais vezes você pegar a doença, mais preparado seu organismo vai estar para combatê-la. Então, como é uma doença nova, o nosso organismo não sabe como combatê-la, não sabe o que esperar daquela doença. Por isso, acaba que os linfócitos, nosso organismo em geral, tem dificuldade para combater a Covid. E aí, gente, o que acontece? Por que a vacina é extremamente necessária? Por que no meu vídeo de 21 metas para 2021 eu disse para vocês que uma das minhas metas era tomar a vacina para me proteger e para proteger as pessoas que estão perto de mim? Porque a vacina, gente, eu não sei se vocês sabem, ela foi descoberta em uma epidemia, eu não me lembro se é epidemia ou pandemia, quem souber me corrija aqui nos comentários, da varíola. O que aconteceu, gente? Um pesquisador, um cientista, começou a perceber algumas mudanças entre pessoas que moravam na zona urbana e pessoas que moravam na zona rural durante essa epidemia de varíola. Ele percebeu que as pessoas que não tinham contato com vacas, por exemplo, desenvolviam uma questão muito mais forte com a varíola, desenvolviam uma doença muito mais agressiva, e aí ele começou a pesquisar. Ele viu que pessoas que tinham contatos com vacas pegavam-se a varíola, mas bem mais leve, bem mais fraquinha. Então foi quando ele tirou material genético das bolhas que as pessoas manifestavam e das bolinhas das vaquinhas também, e fez alguns testes com algumas pessoas, principalmente com crianças. Primeiro ele fez essa questão de injetar essa varíola mais fraca, a varíola bovina, em uma criança, e ela até desenvolveu a doença, mas de uma forma bem leve.
E depois ele pegou a varíola agressiva mesmo e injetou nessas mesmas crianças e elas não desenvolveram a doença ou desenvolveram ela assim com sintomas ainda mais leves do que na primeira fase do estudo dele. E foi assim que nasceram as vacinas, gente. Então, por que as vacinas contra o Covid funcionariam em teoria? Porque elas vão literalmente ensinar o seu corpo a combater. Então, vacinas são literalmente professores do nosso corpo. E aí nós vamos falar aqui um pouquinho, gente. Eu consegui reunir algumas informações sobre cada uma das vacinas que nós temos já em pauta, que já estão sendo usadas ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. E eu vou olhar aqui no meu tópico e falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? A Coronavac, ou a do Butantan, que a gente chama popularmente de vacina, contém, gente, o vírus em si, mas ele está desativado. Quando ele entra em contato com o nosso organismo, o que acontece? Vocês já se lembram aí que eu falei pra vocês? São acionados os linfócitos B e T. E como o vírus está desativado, o nosso organismo ele não consegue entender que o vírus está desativado. Ele entende que existe uma ameaça, mesmo que o vírus esteja morto. Então ele vai fazer o quê? Combater e jogar essa informação lá na nossa memória imunológica, para quando a gente tiver contato novamente com aquele vírus, a gente de fato, efetivamente conseguir combater mais depressa a doença. A próxima, gente, é a da AstraZeneca, em parceria com a Oxford e com a Fiocruz aqui no Brasil. Ela se utiliza de um adenovírus de gripes comuns que foram localizados em chimpanzés, gente. E aí o que acontece? Esse adenovírus ele foi modificado em laboratório, foi inserido um pedacinho do coronavírus dentro desse adenovírus e quando ele entra em contato com o nosso organismo, acontece exatamente a mesma coisa que com a primeira vacina. O nosso organismo aciona os nossos defensores para combater a ameaça e a gente faz o que, gente? Consegue jogar lá para a nossa memória imunológica. E assim sucessivamente, quando nós tivermos de novo contato com a doença, nós conseguiremos combater ela de forma mais eficaz. Vamos lá, gente. A Sputnik 5, gente, que é a vacina russa, ela funciona da mesma forma que a AstraZeneca em parceria com a Oxford e Fiocruz, mas com exceção, aliás, com a diferença de que ela usa 2 adenovírus, né? 2 adenovírus que, como é que eu vou dizer, gente? Tem ali inserido dentro desse adenovírus também um pedacinho do corona, com aquela questão da receita. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas a receita daquela proteína que eu falei pra vocês lá no começo, a proteína S. Então, o que nós conseguimos com isso, gente? Mais uma vez, colocar o nosso organismo para treinamento, para aprendizado, para combater efetivamente a doença. E assim, gente, com esse material genético, literalmente o RNA, a gente consegue fazer com que o nosso organismo jogue mais uma vez essa resposta celular para a nossa memória imunológica e combater com mais eficácia mais uma vez. Essa questão do vírus ameaçar o nosso organismo. Gente, e por fim a Pfizer e a Moderna, elas têm um terceiro mecanismo diferente, que é usar o que, gente? O material genético do vírus dentro de uma bolha de gordura e injetá-lo no nosso organismo. Gente, se eu estiver me repetindo aqui muito, por favor, deixa sua contribuição aqui embaixo, porque às vezes eu me embaralho um pouco explicando as coisas. Mas voltando, gente, esse material genético inserido numa bolha de gordura e posteriormente inserido através da vacina no nosso organismo vai servir mais uma vez como treinamento ao nosso organismo e assim ele vai jogar lá aonde, gente? Na memória imunológica e quando nós tivermos contato novamente a gente pode sim contrair a doença, mas a gente vai estar muito mais preparado para lidar com ela e não ter sintomas tão graves. Então, esse aqui é o meu apelo para vocês: vacinem-se, informem-se, porque nós estamos passando por uma pandemia muito mais agressiva aqui no Brasil justamente por falta de informação. Então eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo para quem ainda não sabe como funciona uma vacina, para quem ainda não sabe como o coronavírus age no nosso organismo. Se você tem uma contribuição, você já sabe, deixa aqui nos comentários para todo mundo ler. Favorita esse vídeo. Um grande beijo, espero muito que vocês gostem. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!